Olá, meus irmãos, a paz. Pastor Miro Pires aqui do Ministério para a Honra e Glória do Senhor Jesus. A gente está vindo para responder mais algumas caixinhas de perguntas aqui dos stories, amém? Vamos para a primeira pergunta, que diz assim: qual é o procedimento para exortação, expulsão e libertação de potestades malignas? Tá. Então, antes de começar, eu vou ler algumas palavras para vocês a respeito do assunto. Mas eu quero deixar claro aqui que tá usando a palavra exortação. Exortação é uma palavra que é para correção, é para chamar atenção, é para corrigir. E a gente não faz isso com o diabo, tá? O diabo ele não aceita correção. O diabo ele não tá sujeito ao arrependimento. O diabo ele não se arrepende, não volta atrás, não se arrepende de seus pecados. Então não cabe a palavra exortação, né? Expulsão sim, e libertação também. Libertação, né? De potestades malignas. Então, eu quero ler com vocês a palavra que está em Lucas 8. Eu vou ler a partir do versículo 1, não teria necessidade, mas vamos ler. Diz assim: algum tempo depois, Jesus saiu e viajou por cidades e povoados, anunciando a boa notícia do reino de Deus. Os 12 discípulos foram com ele. Agora, a partir do versículo 2, que é o mais importante. E também algumas mulheres que haviam sido livradas de espíritos maus e curadas de doenças. Eram Maria, chamada Madalena, né, mais conhecida como Maria Madalena, de quem tinham sido expulsos 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, que era alto funcionário do governo de Herodes. Susana e muitas outras mulheres que, com os seus próprios recursos, ajudavam Jesus e os seus discípulos. Ou seja, além dos 12 discípulos, né, andavam com Jesus algumas mulheres que haviam sido livradas de espíritos maus, ou seja, haviam passado por um processo de libertação e curadas de doença. Dentre elas, Maria Madalena citou que a quem tinha sido expulso 7 demônios. Ok. Agora eu quero ir com vocês para a palavra que está lá em Mateus 12. A gente vai ler a partir do versículo 43. Fala assim: quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos, procurando descanso. Como não o encontra, diz: voltarei para a casa de onde saí. Chegando, encontra a casa desocupada, varrida e em ordem. 45. Então vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando passam a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim acontecerá a esta geração perversa. Certo? Jesus disse isso quando ele estava falando a respeito dos fariseus. Certo? Então, mas o que eu queria deixar claro, o que tem a ver com essa pergunta, essas palavras que eu li? Tem a ver o seguinte, irmãos. Num processo de libertação, a gente precisa entender o seguinte. Primeiro, número 1, a gente não conversa com o diabo, a gente não conversa com o demônio. Esse negócio de ver pastores, bispos, sei lá como se denomeiam, apóstolos, sei lá mais o que, qual que é o cargo que eles se denominam, conversando com o diabo, conversando com o demônio, perguntando: mas por que você está atormentando essa pessoa? Mas o que ela fez que te deu brecha? Esquece esse tipo de coisa, sabe? O diabo, a gente não conversa com ele. A gente expulsa, né? Jesus, em nenhum momento, ele deu trela para o diabo. Quando foi no deserto, que Jesus ele foi tentado, a palavra diz que ele foi tentado pelo diabo durante 3 vezes, o diabo usou a palavra para tentar desviar Jesus. E Jesus respondeu na palavra. É diferente. Jesus ele não ficou puxando assunto com o diabo. O diabo lançou a palavra sobre ele e ele respondeu na palavra, né? E depois de 3 vezes que o diabo tentou, Jesus resistiu o diabo, e a palavra diz: resistiu o diabo, ele fugirá de vós, e sujeitai-vos completamente a Deus, lá em Tiago capítulo 4, certo? Então o que acontece? No processo de libertação, primeiro, precisa haver expulsão
dos demônios. Seja ele um demônio, 2, 3, 7, uma legião de demônios, eles precisam ser expulsos, certo? Como que se expulsa demônio? Declarando o nome de Jesus, né? Através do nome de Jesus, certo? Através da autoridade que Deus nos deu, através do nome de Jesus, é que a gente expulsa o demônio da vida de alguém, da vida da pessoa, certo? E depois que esse processo é feito, aí a palavra diz: a casa se encontra desocupada, varrida e em ordem. Ou seja, você já tirou aquele mal que estava possuindo aquela pessoa, certo? A casa ela está varrida, ela está em ordem. O que acontece com essa casa? Você precisa encher essa casa. Como que faz para encher essa casa do bem, do lado bom da coisa? Ela tem que ser cheia com o Espírito Santo. Como que faz para encher a casa com o Espírito Santo? Você precisa, primeiro, a pessoa precisa ter reconhecido Jesus como seu único, suficiente, eterno, exclusivo Salvador, certo? Precisa se alimentar da palavra de Deus para não ser mais enganado ou mais enganada pelo diabo, né? Precisa estar vigiando em constante oração, jejum, adorando a Deus e buscar uma vida de santidade, buscar a santificação. Ah, mas pastor, o que significa então que tem que ser 100% santo, tem que levar uma vida perfeita? Não, não é isso. Mas precisa estar vivendo uma vida separado do mundo, né? Precisa abandonar seus antigos pecados, a vida de iniquidade. Iniquidade é o pecado em cima do pecado consciente, sabe? Então, quando a pessoa se arrepende verdadeiramente dos seus pecados, a palavra diz que Deus lança todos esses pecados no mar do esquecimento. E Deus fala: dos teus pecados já não me lembro mais, né? Deus perdoa os pecados dessa pessoa. Afinal, foi para isso que Jesus morreu naquela cruz, foi para nos perdoar, foi para nos libertar, certo? Então, libertar, o processo de libertação, ele é assim. Porém, quando eu respondi, essa pessoa veio falar comigo, esse irmão ou essa irmã, não vou entrar no mérito agora, né? Eu falei com essa pessoa antes, no privado, e eu falei de 3 tipos de formas que o diabo age, né? Uma forma que é natural, assim, e comum e constante, e a gente não tem como se livrar disso, são as setas que Satanás lança, né? Os dardos do maligno, que nem fala na palavra. Então, mesmo você seguindo a palavra, você sendo cristão, você temente a Deus, você buscando fazer a vontade de Deus, o diabo ele vai estar de longe, né? Mesmo os anjos estando ao seu redor, te protegendo, o diabo ele está de longe lançando setas em você, de vez em quando. O que são essas setas? São setas mesmo, imagina uma flecha, né, que vem na tua mente. O que é isso? É um pensamento ruim, um pensamento de morte, um pensamento de ansiedade, de angústia, de dor, de medo, de depressão. Ele quer lançar na sua mente coisas que não é o que Deus fala na palavra dele. Ele quer decretar para você palavras de derrota, de destruição, de morte, de maldição, de ódio, de rancor. Ele quer colocar você contra outras pessoas, ele quer colocar outras pessoas contra você. Ele quer fazer da tua cabeça um parque de diversões para depois ficar rindo da tua cara, vendo qual que vai ser a sua reação com aquela seta. Então, como que a gente faz para lidar com essas setas? A gente precisa responder o diabo na palavra, assim como Jesus fez. Né? Toda vez que vier uma seta dessa, você sabe que não veio de Deus, você repreende. Eu te repreendo agora, diabo, no nome de Jesus. Eu não aceito isso, porque a palavra do meu Deus, ela diz isso, 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 isso. Diz que eu sou mais do que vencedor. Diz que Deus, ele me ama. Diz que Deus, ele entregou o seu filho Jesus, né, por amor a mim. Então você tem que declarar tudo aquilo que você sabe da palavra, que te conforta, que te faz você ter certeza que você é filho de Deus, que você é herdeiro, que você, Deus, que ele não te abandona, ele não te deixa só. Isso é uma coisa. Um segundo forma que o diabo ele age é através
a possessão, quando eu digo possessão, é como se fosse um encosto, vai. O diabo, ele vê, existe uma certa brecha na vida daquela pessoa, seja em qual for a área, seja na área sentimental, né, seja qual for o pecado, ele encontra uma passagem, uma brecha onde ele pode encostar nessa pessoa. E quando o diabo ele encosta nessa pessoa, ele começa a meio que manipular a mente e até a boca dessa pessoa. Então essa pessoa, às vezes, ela fala coisas que às vezes ela não lembra que ela falou, ela começa a atacar os outros, e ela, às vezes, ela não se lembra de que ela fez isso, ela começa a ser usada pelo diabo. É um nível um pouco mais avançado do que, bem mais avançado do que foi o que eu falei, a seta, o dardo maligno, certo? Como que faz para livrar essa pessoa disso? Mesma coisa, precisa haver um processo de expulsão, mesmo que ele não tenha incorporado fisicamente nessa pessoa, precisa ter expulsão, certo? Para que esse demônio ele pare de manipular a mente dessa pessoa e essa pessoa possa passar a ser alimentada pela palavra de Deus, pelos louvores, pela adoração, ela possa ter ciência de todo o sacrifício de Jesus, de todo o plano de salvação, para que ela possa se encontrar cheia do Espírito, né? E que ela possa fechar essas brechas que fazem com que o diabo ele possa encostar. E o terceiro e mais grave de todos é o processo de incorporação, né? Que aí é quando o demônio, a pessoa ela tem tantas brechas que ela não é mais uma brecha, é uma avenida completa, né? É um caminho livre, é um caminho livre. Né? Assim, os anjos eles não conseguem nem proteger essa pessoa porque ela está imersa no pecado, ela está vivendo uma vida de completa iniquidade, ela está totalmente afastada de Deus. Então, o que que acontece? Os demônios eles tomam conta dessa pessoa e fazem assim como fizeram com Maria Madalena, né? Às vezes uma legião de pessoas toma posse, uma legião de demônios toma posse daquela pessoa. Assim como foi com o Gadareno, né, que Jesus ele encontrou, expulsou uma legião de demônios daquele homem. E a palavra diz que aquele homem ele tinha uma força tão grande, sabe, daquele mal que tinha nele, que ele quebrava correntes para se soltar, ele se machucava. Ele não tinha mais consciência do que ele fazia, certo? E a incorporação, ela faz isso, com que a pessoa perca a consciência do que ela está fazendo e o demônio toma conta da pessoa. Aí, nos casos de incorporação, o demônio ele lê sim a mente da pessoa, ele sabe tudo que tem na memória dela, tudo que ela está pensando, todos os medos, né? Ele tem acesso à caixa preta da pessoa, certo? Aí é um caso bem mais grave. Mas, voltando, o processo é sempre o mesmo. Expulsar, seja um demônio, 2, 3, 7, uma legião, e depois que a casa tá limpa e tá em ordem, tá vazia, precisa ser cheia. Cheia do quê? Do Espírito Santo de Deus, da palavra de Deus, certo? Do conhecimento. Conhecereis a verdade vos libertará, certo? Então é isso. Esse é o procedimento para expulsão e libertação de potestades malignas, e não é para exortação, porque a gente exorta pessoas, né? Pessoas elas se arrependem. A gente não exorta animais e a gente não exorta demônios, tá? Porque os demônios eles já estão condenados. Eles já foram expulsos. Eles não eram homens, eles eram anjos de Deus. Eles desobedeceram, eles foram expulsos do céu, são anjos caídos, tá? Não são almas penadas. Ah, a pessoa morreu e o espírito dela está vagando. Não existe isso, irmão. Não existe isso. Para com isso. Isso é mentira do Satanás para te enganar. Eu fui enganado durante 9 anos. Eu e minha família fomos enganados com essa conversinha, sabe? Então não existe esse negócio. Para de dar trela para esse tipo de negócio. Vai ler, vai ver o que diz a palavra. A palavra fala que isso é puro engano, certo? A gente não deve consultar os mortos. A gente não deve dar ouvido a nenhum tipo de espírito, a gente só dá ouvido para a voz do Espírito Santo de Deus. Mesmo os anjos, quando Deus ele manda o seu mensageiro para vir falar conosco, para vir trazer um recado, né? Ele fala que está trazendo um recado de Deus,
mas nenhum momento ele permite ser adorado, nenhum momento ele permite ser idolatrado, né? Aquele anjo. Ele não diz nem qual é o seu nome, porque não há necessidade disso, ele está ali só para servir a Deus. Amém? Então os anjos de Deus, eles são neutros, eles são todos completamente 100% obedientes ao Senhor. Eles não têm vontade própria, eles têm em fazer 100% a vontade do Senhor, certo? Eles têm os seus poderes, sim, e é por isso que Satanás e seus demônios têm certos poderes, né? Óbvio que os anjos do Senhor, os poderes dos anjos de Deus, eles são milhares, milhões de vezes superiores, óbvio, né? Porque Deus, ele arrancou esses anjos, ele tirou esses anjos do céu, esses anjos eles foram caídos e eles perderam diversos privilégios que eles tinham no céu, obviamente, certo? Hoje eles vivem o quê? Uma vida nas trevas, eles vivem uma vida de escuridão, de sofrimento, de dor, né? E então, assim, eles não têm mais o que os anjos celestes, os anjos celestiais, o exército de Deus tem, que é paz, sabe? Que é pureza, que é luz, né? Muito pelo contrário, o que eles têm é escuridão, trevas, dor, ódio, rancor. É isso que eles querem trazer para nós, é isso que eles querem nos alimentar. Eles querem implantar isso na nossa mente. Então a batalha, por isso que a Bíblia fala lá em Efésios 6 que a nossa luta não é contra a carne, mas sim contra as hostes, os principados e as potestades das hostes celestiais. Correto? Então era isso que eu queria falar acerca dessa palavra. Eu espero que eu tenha respondido, né? Ainda teria muita coisa pra gente falar acerca desse tema, que é um tema muito extenso, é um tema que é bem complexo, porém precisa você ampliar cada vez mais o seu relacionamento com Deus, o seu estudo da palavra, o teu conhecimento para que você possa lidar verdadeiramente, saber que do outro lado existe o mal, né? E que o mal ele não tá de brincadeira. O diabo ele veio para matar, roubar e destruir. Ele não veio para brincar com a vida da pessoa. Ele não tá brincando. Ele tá fazendo sério. E o que ele quer fazer é roubar, matar e destruir. Nada além disso, tá? O diabo ele é o pai da mentira. O diabo ele nunca vai te falar nenhuma verdade. Ele nunca vai te contar uma historinha. Ele vai te falar para você reconhecer Jesus como seu Senhor, seu Salvador. Muito pelo contrário. Ele sempre vai ter ódio pelo nome de Jesus. E é por causa disso que pelo nome de Jesus nós expulsamos. Porque há poder no nome de Jesus. E é um poder, irmãos, que aquele que não experimentou ainda, né, assim que reconhecer ele como seu Senhor, seu Salvador, precisa usar essa arma. Mas não usar de qualquer forma. Usar nas horas certas. Né? Ela precisa ser usada de uma maneira estratégica, respeitosa e com muito temor. Amém? Deus abençoe. Fica na paz de Cristo.